Oi, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bem-vindo de volta. Hoje a gente vai fazer um vídeo detalhando para vocês o valor que custa imigrar para Portugal em 2025. Eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, mas ninguém tem como perguntar, né? E aí, você pagou quanto para chegar até aí? E era uma curiosidade que eu tinha quando surgiu o desejo de vir para Portugal, né? Que o Ian comentou comigo sobre esse desejo. Eu falei, ok, mas quanto custa? Então pesquisamos na época, procuramos vídeos sobre, não achamos muito conteúdo. Então eu resolvi trazer para vocês o passo a passo do processo para nós, na nossa realidade, sempre lembrando isso, de acordo com o que nós quisemos, escolhemos fazer para uma transição tranquila. E eu vou compartilhar com vocês esses custos hoje aqui neste vídeo. Fique até o final, então vamos ao vídeo. Antes de mais nada, se você já assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever para não perder nenhum vídeo. E se quiser também me seguir lá no Instagram, lá eu mostro mais a nossa rotina do dia a dia, tá? Hoje eu tô filmando aqui do nosso quarto, finalmente chegou a nossa cama. Nós que ficamos dormindo quase um mês no colchão, então se você perdeu o vídeo do tour do nosso apartamento, volta lá para você poder conferir. E agora eu tô aqui filmando da nossa cama, temos já um novo cenário. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mais uma vez, eu trouxe aqui uma colinha, porque eu não quero deixar nada de fora, então vamos ao primeiro custo. O primeiro custo, gente, é um custo que é inevitável, né? Eu não recomendo que ninguém venha sem a devida documentação. Então, o primeiro custo, obviamente, seria o visto. Para quem não sabe, a gente veio para Portugal com visto de procura de trabalho. É um visto que se encaixou no que a gente procurava, no que a gente queria. Existem outras opções. Não vou tratar das opções aqui, porque eu acho que tem que ser uma pessoa competente para falar sobre, que entenda sobre, coisa que eu não sou. Então, nosso visto foi o de procura de trabalho e nós pagamos pelo visto R$ 1.100 em cada visto. Então, R$ 1.100 cada, mais R$ 2.400 de assessoria. Que assessoria é essa? Contratamos uma assessoria especializada em tirar esse visto. Preferimos assim. E foi incrível, nosso visto saiu em 59 dias. Então a gente também tem vídeo sobre isso aqui no canal, um pouquinho do processo. Saiu em 59 dias e foi uma escolha super assertiva que fizemos, não nos arrependemos. Veio eu e o meu marido, né? Eu vou falar aqui os totais para cada um, mas também vou totalizar por casal. Então, 1.100 do visto, cada visto 1.100, R$ 2.400 cada assessoria. No total, nós pagamos R$ 7.000. Só pelo visto com a assessoria, no caso. Com o visto em mãos, está na hora de comprar a sua passagem. Porque lá no visto você coloca uma data de intenção. Seu visto foi aprovado, chegou na sua casa, você começa a se movimentar para vir para Portugal. Então, o segundo custo que eu vou trazer aqui é o da passagem aérea, tá? Como veio eu, meu marido e o nosso pet, a gente optou por ir na Comfort, para ter mais espaço com o nosso pet, então isso pode ser que tenha levado um pouquinho o custo. Na verdade, gente, vai depender muito do período do ano, se você conseguir uma promoção. A gente pesquisou vários dias antes de comprar, conseguimos comprar por R$ 4.000 mais ou menos cada assento com um comfort, tá? Eu não sei ao certo, porque a gente também teve os custos com o nosso cachorro. Então, cada passagem foi R$ 4.000, totalizando R$ 8.000 ali aproximadamente. Por que eu não coloquei o custo do meu cachorro aqui nessa passagem? Porque aí já vamos para o terceiro custo, que foi o custo para trazer o nosso cachorro, o nosso pet, que foi mais ou menos ali uns R$ 5.000. Aqui no meu canal tem um vídeo detalhado sobre a documentação, sobre os custos do TOR, então vocês podem retornar lá também para poder assistir, mas ficou mais ou menos os R$ 5.000. Tudo com TOR, de novo, de acordo com a nossa realidade e com o que nós decidimos fazer e pagar, certo? Um outro custo que você vai ter são de aquisições de malas. A gente não tinha malas grandes para viajar,
A gente só tinha mala de mão comum, que já estava bem desgastada. Então, eu peguei dicas de um vídeo aqui no YouTube, né? Porque quando a gente foi pesquisar malas, principalmente em shopping, estavam muito mais caras. Então, assistindo uns vídeos pela internet, uma pessoa indicou uma mala que ela comprou na Shopee. Essa mala era de um material muito similar ao do shopping, não vou dizer que é igual, porque, enfim, não foi eu que fiz a pesquisa. Mas peguei o link dessa mala, acompanhei ele um período na Shopee e resolvi comprar as malas que essa blogueira daqui do YouTube tinha indicado. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Bom, eu resolvi comprar 3 kits de mala. Cada kit custava ali mais ou menos R$ 500. Vinha a mala grande e a mala de mão. É bom você verificar as especificações, porque eu não achei tão grande a grande. Então, pode ser que você tenha outras opções, mas eu resolvi comprar 3 kits dessas malas e trouxemos, e cada uma custou mais ou menos ali R$ 500. Então, o total das 3 kits de mala, R$ 1.500. E aí, pessoal, vem para os processos aqui de quando a gente chegasse aqui em Portugal, né? Até então, a gente está tratando de documentação, de passagem, de guarda-roupas, mas e quando a gente chegasse aqui? Alguns custos eu vou trazer em euros, tá? Mas já transformando para vocês em reais. E vou deixar registrado um ponto. Tudo que eu estiver transformando em real, eu vou usar uma média de 6,50 de cotação. Por que 6,50? Porque até você chegar em Portugal, abrir uma conta aqui em Portugal, você precisa ficar transferindo valores entre contas. E essas transferências entre contas, para pagar euro, pessoas que estão aqui e tudo mais, você tem que transferir para uma plataforma que faça isso. E essa plataforma ela tem um custo. Ela não vai fazer simplesmente por e na amizade, né? Ela vai te cobrar para fazer esse tipo de coisa. Então, eu coloquei 6,50 porque sempre tem uma taxa dessas plataformas de pagamento que você transfere, né? Transfere para ela para transferir para alguém que está aqui em Portugal. Então, eu usei isso como 6,50, mas depende muito da cotação do dia. Eu usei isso aqui como uma média, certo? A primeira coisa, eu falei isso inclusive lá no primeiro vídeo, eu sou contadora, contabilista aqui para Portugal. E eu pretendo, claro, porque meu visto é de procura de trabalho, trabalhar aqui na minha área, né? Se tudo der certo, ocorrer tudo bem, eu pretendo trabalhar na minha área aqui em Portugal. Então, o que eu preciso fazer, né? Quem é contador aí já pega essa dica. Você tem que revalidar o seu diploma. Ou seja, o seu diploma não serve para Portugal, assim como o registro do conselho também não serve. Então, quem é contador precisa fazer uma prova, tipo assim, ser aprovado para poder ter o registro. Nada disso aqui conta para Portugal. Por que conta entre aspas? Porque aí você tem a opção de fazer uma revalidação do seu diploma, que foi o que eu fiz. Então, para essa revalidação de diploma, eu paguei uma assessoria, R$ 1.176 foi o valor dessa assessoria. Essa assessoria ela vai fazer o trâmite de revalidar seu diploma, porém, para a contabilidade, contabilista aqui em Portugal, eles não revalidam 100% do seu diploma. Ficam ali faltando algumas matérias que você precisa cursar. Assim que sai a revalidação do seu diploma, eu ainda não paguei, porque o meu ainda não saiu, você vai ter um custo de aproximadamente 500 euros para a faculdade. Esses 500 euros, quando você transforma, ele dá R$ 3.250 aproximadamente. Então, esse foi o custo para revalidar o meu diploma aqui para Portugal. E aí, claro, se vocês quiserem indicação da assessoria, eu prefiro fazer isso quando o processo estiver todo finalizado. Rai, por que só o seu? Porque o meu marido é engenheiro civil desde o Brasil. E aí, quem é engenheiro civil, vai depender muito da sua profissão, você tem que pesquisar sobre, tá? Eu sei de contadora, porque é minha vivência, e sei de engenharia civil. Para quem é engenheiro civil, o processo é muito mais simples, porque existe um acordo entre o CREA do Brasil e o CREA de Portugal, que eu não sei se é CREA, posso estar falando errado, mas enfim, o órgão de registro do Brasil com o órgão de registro de Portugal, eles têm um acordo. Então, esse acordo facilita muito para os engenheiros. Então, quem quer trabalhar com engenharia aqui em Portugal, só precisa
meio que solicitar o CREA aqui de Portugal. Seria resumidamente isso, tá, gente? Não sei se é exatamente isso, mas seria mais ou menos isso. Então, quando a gente estava no Brasil, o Ian, que é meu marido, já recebeu a carteirinha dele daqui e já chegou apto para trabalhar, o que facilitou muito demais, porque ele já conseguiu um emprego antes de chegar aqui em Portugal. Glória a Deus por isso. Então, isso, claro, facilita muito. Por isso que eu estou colocando os custos de revalidação de diploma somente para mim e não coloquei para o Ian, certo? Então, revalidação, de novo, 1.176 de assessoria e 3.250 para pagar para a faculdade, para poder finalizar ali as matérias que faltam para você ter o diploma, tá? E aí, no caso de contabilista, contador ou contabilista, uma dica extra é que, assim, quando eu terminar esse processo, eu vou ter o diploma, porém, eu ainda preciso passar na prova daqui para poder ter o órgão, para poder ter o registro no órgão. Então, eles chamam aqui de contabilista certificado, né? Então, meu processo ainda vai demorar um pouquinho mais, mas tudo bem também. Estou disposta, estou disponível e querendo que esse processo saia logo. E aí, vamos para os custos com o nosso apartamento. Na época, nós fizemos as contas, cada um aí tem que fazer sua própria pesquisa, eu não vou dar a minha opinião sobre isso, mas quando nós pesquisamos dentro do que a gente queria, da nossa realidade, da época, se a gente chegasse aqui e ficasse num Airbnb, até achar o nosso apartamento, poderia sair mais caro, ou a mesma coisa, mas nossas contas sairia mais caro, do que contratar uma empresa de relocation. Então, o que essa empresa de relocation faz? Ela encontra a sua casa, o seu apartamento. Nossa empresa de relocation foi muito boa. E eles já, assim, na primeira reunião, perguntaram o que a gente queria, o que a gente priorizava, o que a gente era obrigatório ter no nosso apartamento. Então, eles já fizeram esse tipo de pesquisa pra gente, assim, no primeiro encontro que nós tivemos com eles. E 30 dias antes de chegarmos aqui, ou seja, com a passagem comprada, eles começam efetivamente a procurar sua casa, seu apartamento, enfim. Então, para esse custo desse relocation, nós pagamos 960 euros, que dá aproximadamente 6.200 reais. Com essa relocation, nós tivemos o nosso NIF, que é como se fosse uma espécie de CPF aí no Brasil, já incluído nesse valor que eles pagaram para nós, que a gente pagou para eles. Então, esses 960 euros já incluía o NIF, certo? 960 euros, 6.200 reais já incluía o nosso NIF. E esse foi o valor totalizado para nós dois, tá? Então, eu não sei separadamente aí, enfim, se o NIF, tipo, ficaria mais barato se fosse uma pessoa só. Então, eu só sei esse custo total, certo? E aí, pessoal, quando a gente encontra o apartamento, é bem parecido com o Brasil, né? Você tem que ter rendas, que são aluguéis adiantados, e calções, que é para qualquer reparo que tenha que fazer no apartamento, ele poder reter esse valor no final do contrato. Aqui não é tão diferente assim, a não ser que você tenha um fiador. Nós não tínhamos um fiador, claro, não conhecemos muitas pessoas aqui em Portugal, então a gente não tem um fiador. Então tivemos que pagar rendas e calções, certo? E aí agora eu vou passar para vocês o valor das rendas. O valor das nossas rendas, é claro, vai de acordo com o valor do aluguel, do arrendamento, que chama aqui em Portugal. Nosso arrendamento, ele é 875 reais por mês. Bom, gente, quando a gente foi alugar o apartamento, arrendar o apartamento, ele exigiu 2 calções. Então, pode mudar, tá? De locatário para locatário, de imóvel para imóvel, enfim. No nosso caso, nossa renda, nosso aluguel, nosso arrendamento era no valor de 875 euros. Então, nós tivemos que pagar 1.750 euros de renda, 2 rendas, 1.750 euros, que dá ali aproximadamente 11.300 reais. Fora as rendas, como calção, o locatário pode pedir, na verdade, o que ele acha pertinente, tá? Então, a gente viu coisas absurdas, como a pessoa pedir 1 ano de calção, a gente viu 6 meses de calção, enfim. No nosso caso, não foi um valor fechadinho. Negociamos daqui, negociamos dali. Então, ficou o valor de 2.000 euros de calção. Então, daí mais ou menos 2 rendas e pouquinho esses 2.000 euros.
que convertendo fica aproximadamente R$ 13.000. E aí, gente, o último custo que ficou aí também para nós escolhermos foi o valor do meu NIS. O que é o NIS? O NIS, ele é o número de segurança social, como se fosse o INSS aí do Brasil, podemos dizer assim. O meu NIS, eu contratei com a própria empresa de relocation. Eles já faziam esse trabalho e eles cobraram para nós 180 euros. 180 euros convertendo dá mais ou menos 1.150, R$ 1.170 do meu NIS. Ah, por que só o meu? Porque como o Ian já veio com um emprego para cá, para Portugal, a empresa dele já deu o contrato de trabalho para ele e com o contrato de trabalho ele conseguiu já dar a entrada e tirar o NIS dele, coisa que comigo não aconteceu. Então, como eu não vim para cá com um trabalho, algumas empresas ainda não querem contratar se a pessoa não tiver um NIS, então nós optamos por tirar logo o meu NIS. E aí, como eu não sabia como tirar o NIS sem o contrato de trabalho, porque fica naquela troca de precisa do contrato de trabalho para poder tirar o NIS, mas a empresa não quer te contratar sem você ter o NIS. Então fica essa batalha aí, a gente acompanhou um pouco dessa batalha em vários casos no YouTube. Então optamos por pagar para que eu tirasse o meu NIS, para que eu já estivesse apta aí para trabalhar, e agora eu estou apta já para trabalhar, já estou com o meu NIS em mãos. Então, depois de todos esses custos, né, ainda é necessário, obrigatório, para você chegar aqui, ter no mínimo 3 salários mínimos disponíveis para comprovar lá na imigração. Então, o salário mínimo português para 2025, ele é 870 euros. Então, 870 euros vezes 3, né? 3 salários mínimos que você tem que ter disponível, dá aproximadamente 2.610 euros, que convertendo em reais, ele dá ali mais ou menos uns 16.900 reais. Como veio eu e meu marido, cada um de nós precisava comprovar esses três salários mínimos, o total ali fica mais ou menos 33 mil reais. Então, isso é necessário, no mínimo, para que você entre aqui no país. Claro que quanto mais alto for o valor que você trouxer, mais confortável você vai ficar nesse primeiro momento, né? Então, se você não chegar com um emprego, você tem que ter o tempo de você conseguir um emprego, então você tem que se manter, você tem que comprar, você tem que fazer um mercado, você tem que fazer várias coisas. No nosso caso, a gente teve que comprar móveis, a gente comprou um carro, porque eu já ia começar a trabalhar poucos dias depois. Então, gente, quanto mais você se organizar, quanto maior o valor que você puder trazer, é melhor, porque quando você começa a gastar em euro, esse valor começa a desaparecer muito rapidamente. Então você faz o mercado, você abastece, você compra móveis para sua casa. Quando você vai indo nesse bololô de coisas, realmente o euro ele acaba indo embora muito rápido. Então fica aí o meu alerta e meu conselho para quem quiser. Quanto mais dinheiro você trouxer, além desses 3 salários mínimos que são pedidos obrigatoriamente para você entrar aqui no país, melhor. Tá, vamos ao total? Então, o total, gente, que a gente gastou com visto, passagem, gastos com o nosso cachorro, mala, minha revalidação, o relocation, as rendas, as calções, fica ali aproximadamente 57 mil reais. E as 3 rendas, né, ou os 3 salários mínimos que você precisa obrigatoriamente ter para entrar aqui em Portugal, que você precisa comprovar ali na imigração, cada um fica em torno de 16 mil. Coloquei aqui como totalizador de 33.900 reais, na verdade quase 34 mil reais. Então, o total geral desta conta, né, qual que é o custo para você imigrar aqui para Portugal em 2025? Fica em torno de 90 mil reais. Tem coisa que você vai gastar mais, tem coisa que você vai gastar menos. Por exemplo, você pode não ter um pet como eu tinha. Então, no nosso caso, na nossa realidade, o valor aproximado ficou 90 mil reais. E aí, você acha isso caro ou barato? Você esperava esse custo? Você não esperava esse custo? Me conta aqui nos comentários.
e me deixem dicas do que mais vocês querem ver na nossa vida aqui em Portugal, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. De novo, não se esqueça de dar like, de comentar o que você achou. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Beijos e até a próxima!